Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, 4 de abril, sábado santo, hoje, juntamente com toda a igreja, celebramos a vigília pascal, a mãe de todas as vigílias. É uma vigília em honra do Senhor. É uma noite principal da comunidade cristã. Com fogo novo, luz que ilumina todo o ser humano, cantemos a proclamação da Páscoa, dando firmeza à nossa esperança. Na Vigília Pascal, celebramos assim a totalidade do mistério de Cristo. Celebramos a morte e a vida. O zito do fogo, da luz, da água nos introduz assim no significado que tem para a vida do cristão, ressurreição de Jesus. E nesta noite santa, nesta Vigília Pascal, temos o Evangelho de Mateus, o qual iremos partilhar juntamente com você e com sua família. Mateus 28, de 1 a 10. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer, primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande temor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá os vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então, Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, um grande silêncio fala fundo assim ao nosso coração. É o silêncio que nos possibilita a ouvir as últimas palavras pronunciadas por Jesus na cruz. Tudo está consumado. É Jesus no seu último suspiro, dando como concluída a sua missão que o Pai lhe confiara. Missão esta que hoje é confiada a cada um de nós, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante o Sábado Santo, continuamos assim junto ao sepulcro de Jesus, fazendo memória ao dia escuro que a humanidade teve que passar sem Jesus, porque alguns não quiseram aceitá-lo como Senhor de suas vidas. Não velamos o morto, porque Jesus vive, mas é importante silenciar. É importante aprofundar, contemplar, meditar a sua paixão e morte, para que possamos vibrar de alegria com a sua ressurreição. Fazer bom uso da nossa liberdade. Uma liberdade que custou a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Caros irmãos, queridas irmãs, estas palavras ditas pelo anjo a Maria Madalena e a outra Maria, ao amanhecer do primeiro dia, quando foram ver o sepulcro de Jesus, é hoje também um brado de alerta e de esperança para cada um de nós.
Aquelas mulheres de Jerusalém nos deram um exemplo muito eficaz para que nunca nos deixamos estacionar na dor e no sofrimento. Elas não se contentaram em permanecer com os outros discípulos, talvez na comiseração assim diante do fracasso aparente. Caminharam para ver e não sabia nem o que procurava ver. Por isso, foram possuídas de uma alegria imensa quando o anjo lhe anunciou que Jesus ressuscitaram e que o sepulcro estava vazio. Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, o sepulcro continua vazio porque Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. Ele vem ao nosso encontro para também nos motivar a prosseguir o nosso dia a dia. Como falou a elas, naquela manhã da Páscoa, ele também nos diz: alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciar. Elas foram privilegiadas, elas foram escolhidas para ser as primeiras anunciadoras da ressurreição de Jesus. Sem titubear, elas obedeceram à voz do anjo e partiram depressa com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos também sair do nosso temor, sair das nossas acomodações diante dos fatos desagradáveis. Ir à busca de Jesus, experimentar a sua força com muita alegria, saímos assim anunciando a sua presença na vida das pessoas que pararam no sofrimento. A hora da aprovação é o momento mais oportuno para que tenhamos uma experiência com Jesus ressuscitado. Para os que confiam em Jesus, o sofrimento e a dor são apenas um trampolim para um estado de vida melhor. Alegremos, pois Jesus ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, neste sábado santo, devemos refletirmos se continuamos acomodados nas coisas que não deram certo na nossa vida, se permanecemos assim, presos a essas coisas. Então devemos também nos perguntarmos: por que não saímos em busca de Jesus, mesmo achando que ele ainda está no sepulcro? O que é que dificulta nós termos esse encontro com Cristo ressuscitado? Você já percebeu que o sepulcro está vazio e que não há mais razão para a tristeza, porque o Cristo ressuscitou? Devemos nos alegrarmos. O Cristo está no meio de nós. Está no meio de nós. Neste sábado santo, nos alegramos. Mesmo diante do silêncio, junto ali ao túmulo de Jesus, nos alegramos, porque temos a certeza de que o túmulo está aberto. Cristo ressuscitou. O túmulo se esvaziou para que tenhamos essa vida planificada, essa vida glorificada que vem de Jesus Cristo. Caros irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai que nos faça compreender que a ressurreição de Jesus é obra do seu amor por Ele e por toda a humanidade, cada um de nós. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, santo e abençoado sábado santo, que desça sobre todos vós a bênção desse Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito. Amém. Fiquemos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.